os agentes públicos do município pudessem tomar pleno conhecimento das flexibilizações impostas pela lei, colocadas pela lei, em relação a dispensas de licitação, em relação a novo prazo para realizar um pregão, que é a maneira mais rápida de poder estar contratando no serviço público, em relação à contratação realmente temporária de pessoal que será necessário e tem sido necessário na área de saúde, especialmente. Então, o tribunal procurou estar orientando os gestores do município, procurou estreitar essas relações, esses laços com os gestores do município, por meio dessa nota técnica, e a partir da nota técnica, inclusive, por meio da elaboração de uma cartilha. Essa cartilha com o objetivo de colocar de maneira mais lúdica, mais amigável, até por meio de perguntas e respostas, toda essa questão relativa à legislação, essa nova legislação para enfrentamento do coronavírus, especialmente até para fomentar o controle social. O social que a Tatiana representa muito bem aqui nessa live. Para que a população possa até nos ajudar a fiscalizar os atos dos gestores. Ou seja, por meio da cartilha, fica mais fácil a população compreender, o cidadão comum, as instituições da sociedade, a própria imprensa, que também muitas vezes questiona ao próprio agente público do Poder Executivo, ao próprio tribunal que está fiscalizando, se poderia ou não aquele determinado ato ser praticado daquela forma. Então, a cartilha veio no sentido de estar fomentando especialmente esse controle social para poder estar nos ajudando nesse controle institucional que o Tribunal de Contas do município realiza aqui na cidade. Então, a forma que a gente procurou, o tribunal procurou estreitar esses laços com o próprio agente público e com a própria sociedade foi por meio das notas técnicas, da nota técnica e das cartilhas. Além dessa produção da nota técnica e da cartilha, o tribunal firmou um termo de cooperação com o Ministério Público do Rio de Janeiro, com a força-tarefa Covid-19 do Ministério Público do Rio de Janeiro, onde informações estão sendo trocadas acerca das fiscalizações dos próprios órgãos, né? Fiscalizações que são realizadas pelo TCM e as fiscalizações que estão a cargo do Ministério Público. Então, as informações, os bancos de dados estão sendo compartilhados para que possamos ter uma efetividade maior nesse controle, especialmente durante o próprio período da pandemia, onde as aquisições estão sendo de grande monta e a sociedade realmente clama para que tenha um atendimento adequado, tanto nos hospitais públicos municipais, quanto até nos outros serviços que são necessários ao atendimento da população nesse período. A gente fala muito em hospital, muito na área de saúde, mas tem toda uma série de serviços, especialmente na área de limpeza urbana, na própria área de segurança, que é necessário à população nesse período para poder enfrentar a pandemia da melhor forma. Então, o tribunal procurou estreitar os laços por meio da nota técnica, cartilha, inclusive cooperação contra os órgãos de fiscalização. Ficou mudo, está mudo. Bom, além desse papel orientador, o tribunal também tem o seu papel fiscalizador. E até agora divulgou 13 relatórios de acompanhamento relacionados especificamente à Covid. Você poderia falar um pouquinho sobre esses trabalhos? Bom, até para facilitar o trabalho do corpo técnico, né, das equipes de auditoria do tribunal, o TCM ele desenvolveu uma ferramenta chamada Painel Covid-19. É uma ferramenta que foi desenvolvida internamente aqui pelo tribunal, pelo Núcleo de Gestão da Informação aqui do tribunal, onde todas as aquisições da prefeitura, seja aquisições relacionadas a insumos hospitalares, equipamentos, ou até de outras áreas que não a saúde, a contratação de serviços, todas essas aquisições que estão carimbadas pela Lei 13.979, que é a Lei de Enfrentamento à Emergência do Coronavírus, são colocadas nesse painel Covid. Esse painel ele busca bases de dados da própria prefeitura, das aquisições que são realizadas pelos sistemas da própria prefeitura, bases de dados da Receita Federal, bases de dados dos sistemas do próprio tribunal, e colocando de uma maneira mais fácil, por meio de tabelas, gráficos, para que o corpo técnico do tribunal possa estar acompanhando essas aquisições para e passo. E a partir
Desse painel, a partir dos dados que são colocados nesse painel Covid, desenvolvido pelo próprio tribunal, e também pelo painel do portal da transparência da própria prefeitura, as equipes vêm realizando esses trabalhos de acompanhamento, que são trabalhos que a gente considera até mais céleres, mais rápidos, onde as equipes diretamente, junto ao órgão jurisdicionado da prefeitura, procuram estar questionando, por meio de requerimento de informações, alguns atos que estão sendo praticados, informações acerca dessas aquisições, dessas contratações, e elaboram relatórios que são levados a plenário para serem votados pelos conselheiros, pelo corpo deliberativo do tribunal. Nós temos relatórios de acompanhamento relacionados à própria construção do hospital de campanha no Rio Centro, relatórios de acompanhamento de aquisições relacionadas aos insumos hospitalares, relatórios de acompanhamento relacionados à quantidade de leitos disponíveis na cidade, quantos leitos foram oferecidos para a população, quantos leitos realmente estão sendo utilizados pela população da cidade do Rio de Janeiro. Temos relatórios também de acompanhamento relacionados às contratações temporárias de pessoal, especialmente de médicos, enfermeiros, pessoal de apoio aos hospitais. Relatório de acompanhamento, por exemplo, da situação fiscal do município. A gente sabe que por ter havido esse isolamento social, a atividade econômica do município, assim como de todo o país, vem sofrendo as consequências. A gente tem um relatório também de acompanhamento especificamente em relação às finanças do município. Já foi visto que, por exemplo, em abril, durante o mês de abril, durante o mês de maio, onde o isolamento social foi muito mais intenso, nós tivemos uma séria queda de arrecadação de impostos municipais. Isso tudo vai refletir no nível de atendimento à própria população lá na frente, nas diversas funções que a administração é obrigada a estar oferecendo, como educação, saúde, transportes, etc. Temos também relatório de acompanhamento relacionado à questão de limpeza urbana, a Conlurb, que fica responsável pela desinfecção de áreas urbanas, da limpeza urbana do município, da própria área de cultura, onde muitas vezes os equipamentos culturais estão sendo colocados à disposição da população para doações de alimentos, para as pessoas mais carentes, os restaurantes populares que tiveram o seu atendimento estendido, para oferecimento também não só de café da manhã e almoço, mas também de jantar, especialmente para a população mais carente. Então, o tribunal vem acompanhando, vem fiscalizando todas essas ações que são realizadas pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e esses acompanhamentos estão sendo realizados para e passo pelas equipes técnicas de cada inspetoria do tribunal, e estão sendo levados ao conhecimento dos conselheiros, ao conhecimento do plenário, que a partir daí leva ao conhecimento do próprio gestor do Poder Executivo, para poder estar tomando as ações corretivas necessárias ou as ações que ele acha julgar mais necessárias para poder dar andamento a esse enfrentamento do problema que todos nós estamos sofrendo aqui na cidade, no país e no mundo todo. O áudio. Está com o áudio fechado. Esses relatórios mencionados pelo Fábio, a maioria deles já está no nosso site, tcm.rj.gov.br. Agora, eu vou passar para a Tatiana. Tatiana, você representa uma organização voltada para a defesa dos direitos e interesses coletivos. Na sua opinião, quais as principais questões para a maior participação da sociedade no monitoramento do poder público? Bom, boa tarde, Maria, boa tarde, Fábio, demais membros do Tribunal de Contas. Muito obrigada pelo convite e pela iniciativa também do Tribunal de Contas de criar mais esse canal de diálogo com a sociedade carioca. Bom, a cidadania ativa é um processo em construção e pode ser exercida de diversas formas, né? Mas eu entendo que o seu desenvolvimento pleno depende de 3 fatores importantes, né? A consciência dos direitos, a transparência dos dados e a prestação de contas. A educação, obviamente, possui um papel essencial para a cidadania, né? Não só a educação formal, né, obtida nas escolas, como também a educação vinda de entidades de garantia de direitos, como o Instituto de Direito Coletivo, do jornalismo, das matérias, das redes sociais, obviamente excluídas fake news, né? Como também das próprias instituições públicas. Nesse ponto, gostaria de destacar
que recentemente o Estatuto do Usuário do Serviço Público, né, a 13.460, que trouxe uma inovação importante, que é a Carta de Serviços, que certamente precisa ser melhor explorada. Ter em um único instrumento todos os serviços prestados pelo órgão ou entidade, com seus compromissos, padrões de qualidade de atendimento ao público, quando efetiva, empodera a população na cobrança por uma melhor prestação de serviço público. O segundo fator, que é a transparência, né, da informação pública, ela é um valor essencial à administração pública e certamente protege o bom gestor. É uma frase clássica que a gente utiliza, né, quando a gente discute sobre transparência, é a do juiz da Suprema Corte americana, que fala que a luz solar é o melhor desinfetante. Né? A transparência ela está não só na disponibilização dos dados públicos, como também ela deve estar na fundamentação da decisão do gestor. Né? Conveniência e oportunidade não são sinônimos de faça o que quiser para o administrador. Vivemos hoje em dia em um mundo de informação. Né? A administração não deve e não pode ficar alijada desse processo. Disponibilizar as informações em dados abertos, com possibilidade de cruzamento de banco de dados pela sociedade, pela administração e pelo controle, oportuniza o bom gestor público, inclusive no planejamento e tomada de decisões. Então, todas essas ferramentas que o Tribunal de Contas está disponibilizando, cartilha, o painel de Covid, assim como o próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro também disponibiliza ferramentas MP em mapas, a Controladoria Geral do Município também disponibiliza Contas Rio, enfim. Tudo isso possibilita que o bom gestor atue e que também a sociedade possa analisar essas informações e contribuir também para a fiscalização. Não é possível mais fazer uma política pública sem análise de dados e muito menos tomada de decisões sem evidências. Né? Hoje, o novo petróleo certamente é informação. Bom, enfim, aí destacando esses dois pontos iniciais em relação à consciência dos direitos e transparência, geralmente eu penso no responsável, né, pai e mãe de uma criança que está na escola, né, escola pública. Se ele sabe, né, que a alimentação na escola deve ser balanceada e sabe qual que vai ser o cardápio, ele é um fiscal nato de como está a qualidade da alimentação. Né? Então, nós temos na sociedade esse papel de estar na ponta. Né? A sociedade municiada de informações, ela pode colaborar muito e certamente é nessa parceria que a gente consegue a contribuição da sociedade também para a fiscalização. E, por fim, eu destaco também a importância da prestação de contas, né, para esse desenvolvimento de uma cidadania ativa. Nesse quesito, acredito que ainda temos que mudar um pouco da cultura da própria administração. Né? Prestar contas não é só relatório anual, apresentado tanto pelo prefeito, secretários, enfim, em relação ao que efetivamente fez e o que está em desconformidade a partir da fiscalização dos tribunais de contas. Para consolidar a cidadania ativa, precisamos dar retorno às manifestações feitas pelo cidadão. Né? Como a administração geralmente tem um tempo diferente dos anseios da sociedade, inclusive essa diferença de tempo é para garantir ampla defesa, é para garantir também a necessária análise da manifestação, precisamos construir dentro da administração a cultura de dar um feedback à sociedade. Mesmo que o retorno, né, seja assim, olha, não foi possível dar prosseguimento da análise da manifestação feita pela sociedade em decorrência de falta de elementos probatórios ou necessidade de maior aprofundamento. Quando damos esse retorno, estamos construindo uma maior cidadania e potencialmente qualificando as futuras construções vindas da sociedade. Concluo afirmando que não podemos esquecer que a sociedade está em todos os lugares e pode ser um elemento transformador na melhoria da administração pública. Então, essa oportunidade que nós estamos tendo hoje, com esse bate-papo, é um passo essencial para a aproximação da sociedade e para demonstrar a importância que é o controle institucional realizado pelo Tribunal de Contas e outros órgãos de controle também com a sociedade. Então, mais uma vez, agradeço essa iniciativa do Tribunal de Contas de abrir esse espaço.
Quero registrar aqui que já temos 95 pessoas assistindo, inclusive o presidente do Tribunal de Contas do município, doutor Thierry Montebello. Vou aproveitar, pegar o gancho no que a Tatiana falou, para reforçar que o Tribunal de Contas possui maior banco de dados sobre administração pública. Então, aproveita, explora o nosso site, está tudo lá. E se não estiver, o que você procura, acessa nossos canais de ouvidoria e de serviço de atendimento ao cidadão. Nosso endereço é esse que aparece na barrinha abaixo, tcm.rj.gov.br. Bom, vou voltar agora para o Fábio e perguntando para ele, comentando, né, que na última sessão plenária do tribunal, no dia 24 de junho, foi discutido o último relatório produzido sobre as aquisições de medicamentos e materiais hospitalares, que apontou itens com potencial sobrepreço. Com este achado e outros deste tipo, como o tribunal pode efetivamente agir, Fábio? Bom, isso foi fruto de um levantamento, né, um levantamento preliminar, feito pela 4ª Inspetoria de Controle Externo do Tribunal, onde cruzou dados das cotações de preços que foram realizadas para aquisição de determinados insumos hospitalares. O que foi colocado ali naquele relatório é que havia indício de sobrepreço. Isso aí vai ser confirmado ou não a partir de uma inspeção extraordinária que o plenário aprovou na última sessão de quarta-feira. Nessa inspeção extraordinária, a equipe vai ter acesso a toda a documentação suporte para essas aquisições, vai ter acesso a todo o processo, todos os processos administrativos que foram abertos na prefeitura para poder estar realizando essas aquisições, e a partir dali, o tribunal vai ter condições de estar tendo um juízo de valor melhor se realmente houve sobrepreço, há superfaturamento ou não nessas aquisições. Sempre lembrando que, a partir do momento que o tribunal verifica que há indícios, é lógico que o tribunal pode, cautelarmente, tá aprovando uma liminar para que determinados atos sejam suspensos, para evitar a ocorrência de um dano erário ou o aprofundamento de um dano erário. Mas é lógico que o tribunal também tem que estar avaliando se uma cautelar, no momento de enfrentamento da pandemia, será a maneira mais adequada de tratar o problema, o indício do problema agora, podendo fazer com que os hospitais fiquem, por exemplo, desabastecidos de insumos hospitalares necessários a salvar vidas, né, nesse momento. E entre salvar vidas e você ter um prejuízo ao erário nesse momento, é lógico que o salvar vidas tem que vir primeiro. O prejuízo ao erário, você vai percorrer depois as responsabilizações que possam ser realizadas a partir de uma apuração, volto a dizer, detalhadamente realizada, a partir de ter acesso a toda a documentação suporte, todos os atos praticados, para poder estar avaliando as condutas que foram praticadas ali, aquelas aquisições. Então, o levantamento é um levantamento preliminar, tá? Onde há apontamento de preços que estão sendo praticados, que estão em valores superiores àqueles que vinham sendo praticados, por exemplo, até janeiro. Só que em janeiro ainda não tínhamos a pandemia do novo coronavírus. Em janeiro ainda não tínhamos a Organização Mundial de Saúde decretando essa pandemia. Então não tínhamos uma guerra de preços, nem uma guerra por busca de equipamentos e insumos hospitalares que estamos vivenciando no mundo todo. Estados Unidos procurando equipamentos, insumos hospitalares, Europa, próprio Brasil, América Latina. Então é lógico que pode acontecer dos preços terem subido em razão dessa grande procura. Mas é isso tudo que o tribunal vai estar verificando, vai estar avaliando. Inclusive, estamos em contato com outros tribunais de contas no Brasil que estão fazendo fiscalizações nesse sentido também, até para estarmos trocando informações de qual metodologia está sendo aplicada para calcular se está havendo realmente sobrepreço ou não, e para podermos ter a realidade das aquisições no Brasil todo, né, para ver se for alguma coisa pontual no município do Rio de Janeiro, ou se são preços realmente que foram superiores em relação a compras realizadas de janeiro para trás, em razão da própria pandemia e de variação cambial que possa ter ocorrido no período.
Pepa está fechada. O áudio está fechado, Pepa. Desculpa, de novo, é porque esse mouse aqui está terrível. Deixa o microfone aberto, que não está dando microfonia, não. Pode deixar. Eu vou... Sim. Vou passar para as perguntas dos participantes que estão enviando aqui no chat do nosso canal e também pelo MSM. E, aliás, aproveita e se inscreve no nosso canal, quem estiver assistindo, por favor. Primeira pergunta. Há pouco tempo foi divulgado que servidores públicos estavam recebendo, de maneira indevida, o auxílio emergencial de R$ 600 concedido pelo governo federal. Como o Tribunal de Contas do município pode agir nesse caso? O Tribunal de Contas do município, é exemplo de outros tribunais de contas no Brasil, está realizando um acompanhamento, uma fiscalização, cruzando dados da base de dados que nós temos dos servidores municipais, tá, com o CPF do servidor, com a matrícula do servidor, com dados relacionados à plataforma do auxílio emergencial Covid-19. Então, a partir desse cruzamento de dados, o tribunal verificou que há indícios de que tem servidores municipais, empregados municipais, que vieram receber esse auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. O relatório está sendo elaborado, tá? Provavelmente a proposta de encaminhamento do relatório será para que o órgão central de controle interno do município, a CGM, possa tomar as providências necessárias junto a esses servidores, a fim de averiguar se realmente eles receberam esse auxílio emergencial de forma indevida. A gente sabe que muitas vezes pode acontecer também até uma fraude. Pode alguém estar utilizando seus dados para poder estar se cadastrando na plataforma e receber de forma indevida esses recursos, que são recursos, inclusive, federais. Então, o tribunal está realizando essa fiscalização até como cooperação aos órgãos federais, a CGU e TCU, que são recursos federais que foram colocados pelo Ministério da Cidadania para fins de auxílio emergencial nesse período da pandemia da Covid-19. Então, a partir do relatório pronto, provavelmente a proposta de encaminhamento será para que a CGM continue essa averiguação junto aos próprios servidores que estão ali apontados, a fim de verificar se realmente houve um cadastramento indevido para receber esse auxílio, ou se pode ter sido fruto de alguma fraude, e também será encaminhado aos órgãos federais para que possam tomar as medidas necessárias ao ressarcimento ao erário federal desses recursos. E a própria plataforma do governo federal tem um dispositivo, né, um canal, para que aquele que venha a ter recebido esse recurso de forma indevida, ele possa estar já de boa fé, antes da averiguação, antes da fiscalização, antes de ser chamado ao processo para poder colocar suas alegações de defesa, ele poder estar devolvendo ao erário federal esse recurso recebido de forma indevida. Então, aqueles que estão nos acompanhando, venham aqui clamar, se por acaso souber de alguém que recebeu esse recurso federal de forma indevida, denuncie. Pode denunciar pelo canal de ouvidoria do próprio Tribunal de Contas do município, pode denunciar pelo canal de ouvidoria do TCU, CGU e da própria CGM, aqui no município do Rio de Janeiro. Ok. Obrigada, Fábio. A nossa participante, Kétsia Cardoso, pergunta: existem estudos sobre o que será feito dos hospitais de campanha posteriormente à pandemia? Em relação aqui à cidade do Rio de Janeiro, foi construído apenas um hospital de campanha, né, público. Tivemos hospitais de campanha da rede privada, né, da rede DOA, por exemplo. Mas o hospital público municipal, tá, aqui da cidade do Rio de Janeiro, só temos um que é ali no Rio Centro. E o Rio Centro, hoje, ele é um centro de convenções que ele está concedido à iniciativa privada. Então, tem um termo de concessão, tá, para uso da iniciativa privada por vários anos. Então, aquele hospital foi concebido realmente para que fosse um hospital temporário e não para que ele permanecesse depois em funcionamento. Ok. E aí o André Brito pergunta, um gancho dessa pergunta da Kétsia: o Tribunal de Contas identificou irregularidade na execução da implantação do hospital temporário do Rio Centro? O último apontamento que nós tivemos nos acompanhamentos realizados pela segunda Inspetoria de Controle Externo,
A princípio, o que foi identificado no início da construção, da implantação do hospital, foi uma falta de publicidade, realmente de transparência, como a própria Tatiana colocou muito bem, que a transparência, a publicidade é que fortalece o controle, institucional do tribunal, do Ministério Público, como também o controle social, né, realizado pelas instituições da sociedade. Então, assim, o que foi identificado inicialmente foram aspectos relacionados à publicidade no próprio Diário Oficial e à transparência na própria página da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, na internet, relacionada à implantação do hospital de campanha. O tribunal diligenciou por meio do plenário esse relatório, que foi apontado pela segunda inspetoria, e a prefeitura tomou as ações necessárias a fim de estar dando essa transparência na internet, publicando os atos no Diário Oficial e também colocando nos sistemas internos da prefeitura, no próprio sistema de obras, Siscov, os dados necessários à continuidade dessa fiscalização. A partir daí, e a partir do processo administrativo tendo carga para o tribunal, a equipe terá condições, terá os insumos necessários a continuar essa fiscalização, a fim de verificar a compatibilidade de preços, a fim de verificar se a escolha do fornecedor foi feita da maneira mais adequada para aquela implantação do hospital de campanha. Agora, uma pergunta do Marcelo Fernandes, quanto à identificação dos riscos presentes nos trabalhos de monitoramento, como têm sido feitas as comunicações ao município? Está se conseguindo a tempestividade nos alertas? Bom, em regra, tem sido conseguido essa tempestividade, porque os relatórios de acompanhamento, eles estão... Primeiro que as equipes estão conseguindo um acesso mais fácil com os órgãos jurisdicionados por meio do portal do próprio tribunal. O tribunal, durante o período da pandemia, ele implantou um portal ETCM, né, que é o portal onde a gente recebe a documentação via internet. Então, hoje em dia, a gente tem um trabalho muito mais rápido de análise desses dados do que recebendo papel, como a gente recebia até pouco tempo atrás. Isso faz até que o tribunal fomente essa sustentabilidade, inclusive, é mais econômico também para o próprio órgão jurisdicionado e para o próprio tribunal não estar recebendo toda essa quantidade de papéis e tendo que utilizar a impressora para imprimir isso tudo e tal. Então, o portal do jurisdicionado, essa comunicação ficou muito mais rápida, muito mais fácil, e as equipes estão conseguindo tempestivamente estar analisando todos esses dados, todos esses documentos que são remetidos pelos órgãos da prefeitura e consegue produzir o relatório de maneira muito mais rápida para poder estar indo para o corpo deliberativo decidir e estar encaminhando todas as proposições de correções e também de pedidos de informações aos órgãos da prefeitura. Em regra, essa tempestividade está sendo cumprida de maneira adequada. Tá? Agora, Carolina Queiroz, ela pergunta se já se consegue sentir os efeitos do isolamento social nas finanças do município do Rio de Janeiro. Acredito que seja na ótica do Tribunal de Contas, né? Bom, então, conforme até falei um pouco no início, a gente tem um relatório de acompanhamento, que é um acompanhamento realizado pela CAD, pela nossa Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, que é especificamente em relação às finanças do município, né? Em relação à situação fiscal da cidade. E no último relatório de acompanhamento que a CAD produziu, já foram 2, no último houve esse apontamento que realmente, até março, onde a gente não tinha o isolamento social, o isolamento começou mais ou menos em 15 de março. Então, até março, tudo que foi arrecadado pelo município, estava até havendo um pequeno crescimento nessa arrecadação em relação ao mesmo período do ano passado, 2019. Mas a partir das arrecadações de abril e maio, houve realmente uma acentuada queda, especialmente na arrecadação dos impostos sobre serviços, ISS, IPTU, até porque muitos contribuintes acabaram perdendo emprego nesse período, acabaram não tendo condições de estar arcando com as suas obrigações tributárias nesse período. Então, temos mais ou menos apontado pelo último relatório que, em relação ao mesmo período do ano passado, maio, tem uma queda de aproximadamente 9% em toda essa arrecadação, que dá mais ou menos, só em relação a maio, uns 500 milhões de reais. Perfeito. Agora tem uma para a Tatiana,
que é como a sociedade pode usar o Tribunal de Contas do município, ou o Tribunal de Contas de um modo geral, como parceiro nessa missão de garantir a boa aplicação do dinheiro público. Bom, obrigada pela pergunta. Quanto mais a sociedade conhecer o Tribunal de Contas e os ótimos trabalhos de fiscalização que o Tribunal realiza, maior será a participação social, né? Um exemplo, né? No final do ano passado, o Instituto de Direito Coletivo firmou um acordo de cooperação com o Tribunal de Contas no sentido de auxiliar as organizações da sociedade civil que recebem recursos públicos na área de assistência social, que inclui, né, criança e adolescente, idosos, pessoas com deficiência, em relação ao cumprimento das obrigações de transparência previstas no marco regulatório, né? Foi a partir de um trabalho realizado pelo Tribunal de Contas, de análise da prestação de contas dessas entidades, que conseguimos mapear melhor como a gente poderia contribuir para essas 60 entidades com termo assinado com a Prefeitura, né? Então, o Tribunal de Contas ele possui um banco de dados extremamente importante para a sociedade, né, que pode servir de insumo para a gente, né, na nossa cidadania ativa, e tenho certeza, né, que o somatório entre a participação ativa da sociedade, as instituições de controle, como o Tribunal de Contas e os outros, né, Ministério Público, os controles internos, certamente é a forma mais efetiva de mudar a realidade na prestação de serviço público em todos os níveis federativos, né, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas eu sei que a competência do Tribunal de Contas é exclusiva da cidade, mas esse somatório, né, de conhecer o tribunal, de conhecer os bancos de dados, de utilizar todas essas ferramentas que estão disponíveis e também solicitar as que não estão em transparência ativa, essa é a forma, certamente, né, que nós, como sociedade, podemos colaborar para a melhoria da prestação de serviço. Então, agradeço a pergunta, né, em nome do Instituto de Direito Coletivo, gostaria de agradecer mais uma vez ao Tribunal de Contas pelo convite e por esse canal aberto hoje, e que tenho certeza que será de grande valia também para a participação da sociedade. Nós é que agradecemos, Tatiana, essa parceria sempre é produtiva, muito produtiva mesmo. Agora uma pergunta do Bruno Volaro para o Fábio. Ele quer saber que despesas o Tribunal de Contas apurou no período em que foram destinadas ao fornecimento de alimentos para os alunos ou para as famílias dos mesmos. Despesas que o Tribunal apurou no período que fossem destinadas ao fornecimento de alimentos para os alunos ou famílias dos mesmos. Eu acho cesta básicas, aquele cartão, alimentação, enfim. O que o Tribunal apurou nesse contexto? Bom, pelo próprio painel Covid-19, desenvolvido pela equipe técnica do Tribunal, a gente verifica que há contratação de ticket alimentação, né? Se não me engano, era o ticket individual no valor de R$100 para cada família. Então, há essa contratação, se não me engano, em torno de 36 milhões, 30 e poucos milhões, não estou com dado aqui no momento, mas é um montante bastante alto, né, pela quantidade de famílias que acaba sendo atendida, porque a nossa rede pública de escolas, consequentemente de alunos, é muito grande, né? Então, em torno de 30 milhões, mais ou menos, foram contratados para esses cartões de alimentação para serem fornecidos às famílias dos alunos durante esse período. A equipe da terceira Inspetoria de Controle Externo está averiguando se a totalidade de alunos foi contemplada ou não pelo fornecimento desses cartões, ou qual critério foi utilizado para poder estar aquele aluno, a família daquele aluno sendo beneficiada por meio daqueles cartões. Se não me engano, eram famílias que estavam cadastradas no Bolsa Família, no cartão Cidadão Carioca. Tá? Posso até passar a bola agora para o Marquinhos que tem esses dados mais detalhados da fiscalização realizada pela terceira Inspetoria de Controle Externo, acerca do fornecimento desses cartões de alimentação e também cestas básicas às famílias dos alunos, tendo em vista que as escolas foram fechadas nesse período da pandemia, então os alunos estavam ficando sem as merendas, né? Aí a parte nutricional é muito importante nesse período da vida desses alunos. Vamos passar a bola para o Marquinhos, que acho que ele tem esses dados mais detalhados aí.
O Marcos é o Marcos Vinícius Pinto da Silva, ele é inspetor-geral da 3ª Inspetoria Geral do Tribunal de Contas, que é especializado na fiscalização da área de educação. Vamos lá, Marquinhos. Boa tarde a todos, né, nessa primeira live do tribunal, né. A pandemia pegou as escolas, né, muito rapidamente, né. As escolas, elas fecharam numa sexta-feira, no seu horário normal, e no sábado elas já estavam proibidas de abrir na segunda-feira. Então, isso foi um impacto muito grande para a gestão, para ela tentar resolver alguns problemas que, porventura, apareceriam a partir daquilo. E o problema da alimentação dos alunos foi um deles, foi o mais importante naquele momento. Então, a 3ª Inspetoria, ela detectou, né, que a Secretaria, num primeiro momento, havia comprado uns cartões de alimentação no valor de R$100 para distribuir para algumas famílias, como o Fábio bem disse, que estavam registrados no Cartão Carioca e na Bolsa Família. Essa despesa ela é de um montante de R$36 milhões, mas haviam sido pagas até aquele momento que nós fizemos o trabalho apenas 18 milhões. Né? Nós detectamos também a compra de cestas básicas também, foram mais ou menos 50 mil cestas básicas naquele momento da apuração, ao valor de R$99 cada cesta básica, também para ser entregue a algumas famílias. Mas o mais importante disso tudo é que o tribunal verificou que as iniciativas que a Secretaria estava tomando naquele momento não estavam abrangendo todos os alunos da rede pública, né? Nós temos hoje mais de 640 mil alunos. Então, nesse relatório que o Fábio citou, a 3ª IGE pediu que a Secretaria disponibilizasse mais informações acerca de como ela poderia estar atendendo o restante dos alunos, né? Se seria por cesta básica, novas compras de cesta básica, se seria por novas compras de cartões. Então, nós estamos agora esperando a resposta da Secretaria e fazendo um controle de novas informações que nós estamos conseguindo encontrar, seja nos sistemas da Prefeitura, ou seja no sistema que o Fábio comentou da Secretaria-Geral de Controle Externo. Aproveitando que o Marcos Vinícius ainda está aí, tem uma outra pergunta da Luísa Correia. A Secretaria Municipal de Educação tem noticiado que disponibilizou os conteúdos escolares em plataformas na internet. Porém, vários alunos não têm acesso à internet em suas casas. O que foi feito para esses alunos? Você tem alguma notícia sobre isso? Alguma ação da Prefeitura a respeito disso? Isso foi um outro problema, né? Como você atender aos alunos que estavam em casa disponibilizando materiais pedagógicos, né? E, como nós sabemos, a Secretaria ou qualquer outra Secretaria, né, de Educação, ela não tem esse know-how de fazer esse tipo de coisa à distância, né? Não é? A gente não trabalha com ensino à distância no município. Então, a Secretaria disponibilizou, através de algumas ferramentas, esse material. Logicamente que nós temos, dentro da grande maioria dos alunos, são alunos dentro de contextos socioeconômicos muito vulneráveis, que não possuem acesso à internet, ou se possuem, esse acesso é limitado. Então, uma das coisas que nós verificamos era a promessa da Secretaria em fazer com que esse material fosse impresso e entregue na residência ou entregue nas coordenadorias, para que as coordenadorias entregassem aos familiares esse material pedagógico impresso. Só que no nosso levantamento, a gente não conseguiu perceber e não conseguimos verificar, nem obtemos informações, se esse material foi efetivamente entregue. Não nos parece que não foi entregue na totalidade. Informação básica, quantos alunos efetivamente necessitam desse material. Então, é isso que o tribunal está apurando ainda nesse trabalho que ele foi feito, está pesquisando, apurando, exatamente para saber quantos alunos não tiveram acesso. Quer dizer, como a Secretaria controla o acesso desse aluno nas plataformas digitais? Como a Secretaria, verificando que o aluno não tem acesso à plataforma, como ela está distribuindo esse material? E, principalmente, o que a Secretaria vai fazer no retorno às aulas para verificar qual é o conteúdo que esses alunos realmente adquiriram nesse espaço que a pandemia fechou as unidades escolares. Isso é um desafio muito grande que a gente tem pela frente, que a sociedade tem pela frente. Tatiana, você gostaria de fazer alguma outra pergunta para os nossos auditores, aproveitar que eles estão aqui? Bom, primeiro, parabenizar. Eu acho que também é um desafio do próprio tribunal
atuar nesse período de pandemia, né? É uma exceção para todos. E se essa experiência que vocês estão tendo hoje, né, através do ITCM, se ela vai permanecer nos próximos trabalhos do tribunal. Ok. Fábio? Bom, a gente acredita que o portal do TCM, ele veio realmente para ficar, que a gente ganhou uma velocidade muito maior nas nossas fiscalizações, então a gente consegue hoje em dia acompanhar, inclusive o próprio regimento interno do tribunal foi alterado nesse sentido, para que a gente tenha, além das auditorias operacionais, auditorias de conformidade, a gente tivesse também esse tipo de fiscalização chamada acompanhamos e levantamentos, e a gente acredita que esses acompanhamentos, e que são realizados por meio dos painéis, onde os documentos são remetidos via portal TCM, pela internet, a gente acredita que a velocidade da fiscalização se torna muito maior, então a gente tem uma possibilidade de ter uma tempestividade melhor em relação às decisões do próprio tribunal, uma efetividade maior para a população sobre aquelas decisões tomadas pelo tribunal. A gente consegue estar, por meio desses relatórios de acompanhamento, alertando os gestores sobre algum descompasso que possa estar ocorrendo numa política pública, a gente consegue estar orientando os gestores em relação a uma medida que possa ser adotada pela prefeitura no sentido de uma melhoria que possa ser oportunizada naquela política pública também, e pode estar determinando também as ações corretivas necessárias para evitar de que tenhamos um dano ao erário ou um dano à população em relação à política pública que não está sendo ofertada de maneira adequada. Então, a gente acredita que o portal veio realmente para ficar, e os painéis também vieram para ficar, e os órgãos de fiscalização em si, nós temos o sentimento hoje que tem que trabalhar muito mais com dados, analisando os dados, e a partir dali, iniciando suas fiscalizações, do que por meio de análise de papéis, de atos isolados, que não representam muito aquela política pública que está sendo ofertada à sociedade. É isso aí, gente. Bom, o debate hoje fica por aqui. É uma pena, mas o tempo é curto, e a nossa convidada Tatiana tem um compromisso agora em seguida. E, bom, todas as perguntas que nós não tivemos tempo de responder serão respondidas em nossas redes sociais. Acompanhe o nosso Instagram, que é o Comunica TCMRJ, o nosso Facebook, TCMRJ Oficial, e a nossa conta do Twitter, que é o @TCM_RJ. Bom, mas outros bate-papos já estão programados. No próximo dia 6 de julho, às 14 horas, se não me engano, é segunda-feira, o bate-papo cidadão será sobre o tema Volta às aulas. Sim ou não e como? Anota na agenda que o tema é quente. E muito obrigada pela participação do Fábio e da Tatiana e de todos os auditores aqui presentes, e também muito obrigado a todos os que nos assistirem. E curte nosso canal lá, por favor, compartilhe. E também nosso agradecimento ao apoio técnico do Braulio Ferraz. Gente, uma ótima tarde para todo mundo. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.